galerinha da segunda série, tudo bem? Estão animados? Vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Jaqueline. Mas antes de começarmos a nossa aula, que nós vamos continuar trabalhando sobre trigonometria, eu tenho um recado bem importante para você. Na realidade, são 3 recados. Primeiro, galerinha, não dê bobeira agora é super importante. Façam suas atividades no Classroom, marque lá, porque isso conta nota e presença. Falta pouco para terminar, então coloque tudo em dia. E veja lá no mural, se tiver o recadinho, com o Meet, com os seus professores, participe, abra a câmera, é um momento para você tirar as dúvidas, inclusive de atividades que você deixou de fazer, bota tudo em dia, importante. E se você não tem acesso ao Classroom, não tem problema. Vai lá na tua escola, pegue essas atividades, leve para casa, resolva e depois marque um horarinho também com o seu professor para fazer atendimento. Tem que deixar todas essas atividades 100%. Nós estamos caminhando para o final do ano, então não podemos esperar. Não deem bobeira. Agora é o último prazo para vocês colocarem tudo em dia, tá bom? Beleza? E o que antes de começar também, eu quero dizer um oi pro Natan. Natan, muito obrigada, porque o Natan é o nosso querido intérprete que está aqui sempre nos acompanhando, beleza? Então, o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, a gente estudou seno. O que é o seno? Dentro do ciclo trigonométrico, a gente viu que ele está localizado lá no eixo vertical. E hoje, nós vamos aprender a determinar a função trigonométrica, os valores dessa função. Onde ela é usada? Vamos ver? A natureza está repleta de fenômenos físicos ditos periódicos. O que é periódico? Que acontece de acordo com o período. Um exemplo bem simples que nós podemos dar é o dia. O dia tem 24 horas e esse período vai se repetindo. Quando fecha 365 dias, é o ano que nós chamamos. Se repete sem alteração cada vez que transcorre um intervalo de tempo determinado. Foi isso que eu falei, o dia. Ah, agora é 3 horas da tarde. Amanhã vai ter o 3 horas da tarde. Ontem também teve o 3 horas da tarde. Então, são valores que se repetem dentro do período. Por exemplo, os movimentos das marés, maré alta, maré baixa, da radiação eletromagnética, da luz visível, dos pêndulos, né, que é o movimento harmônico simples, das molas, que é o coeficiente elástico, né, que a mola estica e recolhe, são todos periódicos. E todos são representados ou por seno ou por cosseno, que vocês também já estudaram esse ano, tá bom? Então lá, ó. Então aqui um exemplo bem simples, né? A onda eletromagnética, né? Como a energia é conduzida em um fio. Então você tem, né, a eletricidade, por exemplo, conduzida por um fio, desculpa, e você percebe, né, que ela faz um movimento assim contínuo, ó. Você consegue imaginar aqui, ó. Então isso é periódico. Então esse exemplo, né, pode ser feito uma modelagem matemática, ou seja, eu posso determinar uma fórmula, um modelo matemático para explicar esse fenômeno. É isso que a gente vai ver hoje. E das marés, ó, eu tenho a maré alta em um determinado momento do dia e tenho a maré baixa ali naquele momento. E a gente consegue perceber bem isso, né, dependendo do horário que você vai na praia, né? Você consegue perceber bem essa diferença entre a maré alta e a maré baixa, que a gente sabe que acontece devido à atração da Lua, do nosso satélite, né? Mas a gente vai ver a parte matemática disso, tá bom? Então lá, a altitude do mar em determinado local varia entre maré alta, né, que tem uma altitude de 1,6 metros. Então, que nem a gente viu naquele slide anterior. Então, eu tenho 1,6 metros que ela atinge, e em um momento a maré baixa é 20 centímetros. Então, veja que tem uma grande diferença entre a altura que atinge a água, né, na maré alta, altitude, né, altura, e a da maré baixa. E as marés altas ocorrem às 2 horas e às 14 horas, quer dizer, às 2 da manhã e às 14 horas. E a maré baixa ocorre às 8 da manhã, aquele ponto mínimo, o menor valor da maré, e às 20 horas. Determine a senoide que representa essa variação.
o tempo é em horas a partir da meia-noite. É o dia, né? 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse enunciado e a gente já volta. Por que é importante copiar? E deixe isso bem facinho lá no seu caderno, porque a gente vai desenvolver toda a aula hoje nessa situação problema, do movimento da maré num determinado local que acontece nesses horários, né? A maré alta e a maré baixa. Então lá, continuando aqui. Vamos determinar o gráfico que pode representar essa variação. Algumas dicas importantes. Vocês lembram lá do eixo cartesiano? Então, o eixo X, o eixo horizontal, eixo das abscissas, nós vamos colocar o tempo, T. Por quê? Porque o tempo é fixo. O que varia, né? Lembra lá da relação na função dependência? O que está variando vai ser o eixo Y, a altitude da água do mar, da maré, né? 1,60 m é o ponto máximo e 0,20 metros é o ponto mínimo. Então, como altitude. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer lá no caderno de vocês, vocês vão fazer o eixo cartesiano, tempo e altitude, e vão marcar aqueles pontos que você anotou no enunciado. Eu vou dar um tempinho agora para você construir esse gráfico e marcar os pontos da maré e do horário. Eu já volto. Não é para ligar esses pontos, é para a gente marcar os pontos, tá bom? Vamos lá? Então, aqui, ó. Então, a maré alta acontece em 2 momentos, às 2 horas e às 14 horas. E a maré baixa acontece em 2 momentos, às 8 e às 20. Então, você marcou 0 hora, né, que é a origem do eixo cartesiano, você marcou às 2 horas, às 8, às 14 e às 20. Então, você obteve isso aqui, basicamente. Então, eu tenho, às 2 horas, eu tenho 1,6, às 8 horas, eu tenho 0,2, às 14 horas, eu tenho novamente, né, porque a maré é cíclica, eu tenho 2 momentos que ela tem a maré, ponto mais baixo dela, ponto mais alto, a gente sabe que isso acontece aos poucos, né, ela não faz um pulo, saio daqui e vou para cá. A gente sabe que isso é um transcorrer de horas. E por que é uma senoide?
Justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Ela é periódica, então ela vai acontecendo. Então, ela atinge esse ponto às 2 da manhã, o ponto mais alto da maré. Ela vai descendo, 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 até às 8 da manhã, eu tenho um ponto. Isso vocês já devem ter percebido, se vocês já tiveram a oportunidade de ir na praia bem de manhã, você vê as marcas na areia onde a água durante a noite atingiu. Tá? Então, fica bem fácil de entender isso. E depois ela sobe novamente durante a hora, até atingir o outro ponto da maré alta, vai diminuindo novamente, isso periodicamente todos os dias, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai relembrar alguns pontinhos aí, né? Então, assim, ó, a variação está entre 2 horas e 14 horas. Então, como eu tenho 2 momentos que eu tenho a maré alta e 2 momentos que eu tenho a maré baixa, então eu tenho um intervalo de 12 horas. Então, a periodicidade dessa maré é de 12 em 12 horas. Em 12 horas, ela faz esse circuito completo, vamos dizer assim. Ela sobe, ela desce, mínimo, começa a crescer novamente, atinge o ápice e começa a decrescer novamente, tá? Então, o período é de 12 horas, tá bom? Então, aqui, ó. E lembra que lá no início apareceu um A, um B, um C e um D? Vamos entender o que é esses parâmetros através do gráfico. Porque o gráfico, exatamente por ser essa linguagem visual, ela facilita bastante a nossa interpretação. Vocês já construíram o gráfico do seno. Vocês viram que o domínio é o reais, quer dizer, qualquer valor que eu posso colocar ali. E a imagem varia de -1 até 1, né? Então, o valor mínimo é -1, o valor máximo para o seno de x. Mas e se eu somar um número ou diminuir um número para essa função seno de x? Ou se lá no x eu somar ou subtrair ou multiplicar um valor, o que acontece com a minha senoide? O que acontece com o meu gráfico? Vamos ver isso aqui? Ó. Se eu somo 1, a minha imagem vai alterar. Lembra que eu falei que a imagem era de -1 até 1? Como eu somo 1, vai de 0 a 2. Então, muda a imagem. Ó, o valor mínimo aqui é 0 e o máximo é 2. Aqui, -1, eu vou diminuir. Então, em vez de ser -1 a 1, vai ser de -2 a 0. Então, veja que ela está abaixo do eixo OX. Do eixo das abscissas. E a senoide, como a dica que os professores sempre dão, ela parte, né, daqui, ó. Então, aqui é a senoide, ó. Ela faz essa onda. Por isso que ela representa ondas também. Então, aqui, ó. Agora, se eu multiplico por 2, o que acontece com a imagem? A imagem dobra. Vai de -2 a 2. E a amplitude, o que é amplitude? É isso aqui, ó. Ela aumenta também, ó. Um ponto mais alto. E é o que acontece com a nossa maré. Ela vai lá em cima e depois desce. Se for -2, eu tenho a senoide começando, ela reduz primeiro para depois crescer, tá bom? E se eu modifico o x, lembra lá do período? Ah, professora, eu não lembro. Lembra sim, está anotado lá no seu caderno, tenho certeza. O período é 2π radianos. Agora, se eu coloco qualquer número, lembra que o período é o inverso do coeficiente que multiplica o x? Lembram disso? Então, vem cá. Ó, então, ó, 2π. Por que eu pus aquela barrinha no C? Porque não importa se é positivo ou negativo. O período, como é uma medida, ela sempre será positiva. Um valor absoluto, ok? Vamos continuar? Então, aqui, ó. E se eu somar e subtrair, eu vou ter um deslocamento. Né? A senoide começa na origem. Quando eu somo o subtraio, ela faz um deslocamento. Ou ela vai começar antes, ou ela começa depois do ponto O, 0, 0. Tá bom? Então, lá. Ah, o que nós vamos fazer, então, hoje? Qual que é o objetivo, realmente, da nossa aula? É nós escrevermos isso aí. Qual é o modelo matemático que vai determinar essas marés? Que eu sei exatamente o horário. As pessoas que estão no mar, os pescadores, sabem disso intuitivamente. Eles sabem exatamente qual horário que é a maré alta, qual horário. Mas como é que a gente faz isso cientificamente? Através de um modelo matemático. E que eu posso prever sem estar lá nessa praia, nesse lugar. Né? Então, a gente vai calcular o A, o B, o C e o D. Né? Então, vamos lá? Então, o que é o A e B? O A e B é a imagem. Se eu somo os dois valores, eu tenho A mais B vai ser igual à altura máxima.
que no caso é 1,6. E a diferença A menos B vai ser a esse menor valor. Então, sempre para achar na minha função A e B, eu vou fazer isso. A soma é igual ao valor máximo. E o A menos B vai ser o valor mínimo. Como é que eu vou resolver isso? Eu preciso resolver esse sistema de equações que está ali. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, copiarem esse sistema e resolverem, e eu já volto. E daí, conseguiram resolver esse sistema? A maneira mais fácil de resolver esse sistema é pelo método da adição. Eu somo os valores, vamos lá? Então, aqui, ó. Então, somando A mais A dá 2A, os B são simétricos, vão se anular, 2 mais 1,6, 1,8. Então, eu achei o A 0,9, tá? Esse é o coeficiente A. É um dos nossos parâmetros lá, que vai determinar essa diferença, né, da mudança da imagem. O B é A mais B, vou substituir em qualquer equação. Trocando o A por 0,9, eu obtenho que o B é 0,7. Então, eu já tive o A e o B. Então, a gente já descobriu o A e o B. Falta descobrir o C e o D. Como é que eu descubro o C? Lembra que eu falei que o C é o valor, o coeficiente da minha variável? A minha variável é o T. Ele está lá no lugar do X que vocês estão acostumados a fazer. Então, a gente vai fazer essa continha aqui. Vou deixar o período, que é 2π dividido por C. Como o C nosso é... Quem é o C? Vou dar um tempinho para vocês descobrirem quem é o C e eu já volto. Calcularam? Foi bem fácil fazer essa continha, não foi? Para descobrir o C? Vamos lá conferir a resposta? Então, era só multiplicar cruzado, né? Propriedade fundamental. 12 vezes C é
12 vezes C, ou desculpa, 12 vezes C, ou você troca. 12 está multiplicando, divide, faço uma troca aqui. Se você escreveu 12C igual a 2π, deu no mesmo, tá? Eu não escrevi, mas é exatamente isso, 12C igual a 2π. Princípio multiplicativo, passa dividindo. 2π por 12 não é uma divisão exata, então eu vou simplificar. Então, o meu período é π sobre 6. Em radianos, em graus seria 30 graus. Então, essa é a minha variação, a minha diferença ali do deslocamento. E agora, como é que eu vou calcular o D? Né? Falta calcular o D. O T é menor, valor positivo para seno é 2. Então, né? Ó, o menor valor, né, é 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né, o tempo, né? O que é o 2? É o tempo, né? 2 horas. Foi o menor valor que a gente determinou. Então, aqui, ó, vezes 2. E por que é igual a 1? Porque é o valor máximo do seno. Lembra lá do eixo cartesiano? Lá do ciclo trigonométrico? O raio é 1. Então, esse é o maior valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa conta. Ah, professora, eu não sei agora. Sabe sim. Quem é 1? É o seno de π sobre 2 radiano. Já estou dando uma dica. Vou dar um tempo para vocês resolverem e eu já volto. Conseguiram? Usaram a minha dica? Seno de 90 graus, ou seno de π sobre 2 radianos, é 1. É o valor máximo que eu tenho para o seno dentro do meu ciclo trigonométrico, tá bom? Então, substituindo aqui, ó, eu vou fazer seno de π sobre 3. Da onde saiu esse π sobre 3, prof? Daqui, ó, 2π dividido por 6, eu simplifico. Fica π sobre 3. E aqui, no lugar do 1, eu escrevo seno de π sobre 2. Simplifico os senos, porque eles são iguais, né? E daí me sobra isso aqui. Fazendo a conta, né? π sobre 3 está somando, passa subtraindo, tiro o mínimo múltiplo comum e obtenho como resposta, fazendo a subtração, π sobre 6. Então, nós conseguimos escrever um modelo matemático que modela essa maré. Então, jogando o T, qualquer horário ali, usando, eu consigo determinar a altitude do mar, sem precisar ir lá e fazer medições com estaca, que é dessa forma que é feito. E aqui está o gráfico dela, que é uma senoide, a jetonina, aqueles pontos que vocês marcaram. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Por exemplo, quero saber qual a altura da maré à meia-noite, a 0 hora, substituindo a 1,25 m. A 1 da manhã, a 1,51 m. E também vai ser a 1 hora da tarde. As 2 horas que a gente sabia. E as 8 horas que nós sabíamos também. Então, pegando qualquer valor para o tempo, eu acho a altura, a altitude, né, da maré, sem precisar fazer medição. Esse é o bacana da matemática, que você consegue determinar algo mesmo sem estar presente, né? E foi isso que nós fizemos hoje. Então, eu quero agradecer a aula, né, de hoje, a presença de vocês aí. Continue fazendo as suas atividades e na próxima aula nós vamos continuar estudando a função trigonométrica do seno. Gente, um abraço, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!